eu volto, Jaqueline Stefano, se o pai assim permitir. Não posso ter pressa, devagar, João, porque o Senhor é bom. Tchau, João, fica com Deus, muito obrigada. Você viu só, né, que o João deu até essa paradinha, porque o ano passado o jargão dele era outro, e agora o cérebro dele vai acostumando com a frase que ele escolheu falar no final da aparição dele aqui no nosso programa. E eu quero até perguntar sobre isso, porque o nosso cérebro se acostuma a algumas coisas. E como reprogramar, hein? Como se organizar para voltar à rotina agora das férias? Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio a Fernanda Piva, que é personal organizer e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre o assunto. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui novamente. Prazer é todo meu. Queria começar te perguntando isso. Fiz até um comentário sobre o João, que ano passado ele sempre falava assim, só não vale falar mal. E agora ele fala no final do programa, o Senhor é bom. E até pra gente se habituar, porque ele mudou o jargão que ele falou por quase um ano, todos os dias do mesmo jeito, a gente percebe que o cérebro às vezes até engasga. E a minha pergunta pra você é, com a rotina é igual? Ah, é igual. Leva um tempinho pra gente se adequar aos novos horários, né? Uhum. Você fica, em média, 2 meses ali numa sintonia diferente, né, do dia a dia. Então, realmente, você demora, assim, dizem 21 dias, né, pra gente se adaptar às mudanças. Porque é interessante, quando você muda alguma coisa aí na sua casa, eu não sei se acontece assim como comigo. Se você escolhe, eu acho que eu vou mudar aqui os copos de lugar, vai ficar mais funcional, mudar para o lugar tal. Várias vezes até você se adaptar, você vai ao lugar antigo, aí você lembra que você trocou de lugar. Isso acontece com a gente, Sim, né? Com certeza, acontece. E eu queria que você explicasse para nós. Vamos falar um pouquinho sobre a rotina das férias. Então, acordar mais tarde, dormir mais tarde também, não ter que ir para o trabalho, até o trânsito estava diferente nas férias. Verdade. É importante um pouquinho antes, para quem pudesse programar ali uma semana e meia antes do volta às aulas, do volta ao trabalho, tentar retomar aquela rotina, pelo menos nos horários? Sim, o ideal é você, por exemplo, você retorna de uma viagem. O ideal é você estar na sua casa pelo menos de 3 a 4 dias, para realmente se adaptar aos horários, conseguir recuperar a disposição, porque às vezes você faz uma viagem longa. As férias cansam, né? Tem o fuso horário, tem a questão climática, né? Então isso tudo influencia no seu dia a dia. Você chega em casa e você precisa de uma outra energia para poder voltar na sua rotina, né? Então com certeza o ideal é voltar alguns dias antes para essa adaptação, principalmente para as crianças. Explica um pouquinho pra gente sobre essa volta, né? Você foi então, fez a sua viagem, voltou. Desfazer as malas quando? Isso é importante também? Deixa lá, depois eu desfaço, ou já chega e desfaz na hora? Qual que é a dica da personal organizer? Bom, a minha dica de personal é você chegar e desfazer a mala. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte: você volta, você descansa, você relaxa, você vai na família levar os mimos que você trouxe. Esse no primeiro dia, tá? No segundo dia, você se preocupa em supermercado e com as roupas. Então, aí nesse momento você já pode desfazer a sua mala, né? E ir colocando o que não usou ou para passar ou para guardar, e as que ficaram para lavar, né? Então eu acho que no primeiro ou no segundo dia é o ideal. Aliás, eu queria até uma dica sobre isso, porque dependendo de onde você volta, você pode trazer roupa úmida, às vezes você traz roupa usada. Tem uma dica para essa volta também, para essa organização? Olha, quando eu viajo sozinha, sem minhas filhas, eu levo uma bagagem dentro da mala, né? Para as roupas sujas, tá? E um saquinho para as úmidas, tá? Quando a gente viaja em família, a gente reserva uma mala de uma de nós e nessa mala a gente coloca toda a roupa suja. Perfeito. Tá? Porque assim, quando a gente retorna, a gente sabe que aquela mala é emergencial, é a que precisa ter mais cuidado, né? E as outras demais a gente vai desfazendo aos poucos, colocando as roupas em cada quarto, ou para passar ou para guardar. Porque
Porque o fato é, né, dependendo de para onde você vai, para onde você viaja, você acaba usando bem menos roupa do que você imaginava. Até porque, se a gente vai aqui no Brasil, né, viajar para algum lugar de calor nessa época de ano, você quer as roupas mais leves. Aí às vezes você até levou uma roupa mais elaborada, pensou, não, eu vou levar isso aqui para sair à noite, para jantar, para usar. Mas se acaba, você tá com calor, às vezes você tá queimado, você quer a roupa mais leve que tiver, se bobear, você repete roupa, né? Com certeza. Aí você não pode desperdiçar. As que estão limpas, você pode só passar se tiverem amassado e guardar de volta, exatamente. Né? Desde que não misture com as sujas, né? Exatamente. Por isso que eu dou essa dica, né? Se você pode colocar tudo numa mala, ótimo, beleza, porque aí não tem o problema de misturar com as limpas. Pensando em tentar fazer a família inteira ficar organizada, vale a pena na hora de desfazer as malas, fazer a família inteira participar, porque as mães sempre reclamam do que sobra para elas, né? Agora que eu me casei, meu marido ajuda muito, mas eu percebi, quem desfaz a mala dos dois sou eu, não tem jeito, acaba sobrando. É importante tentar colocar os filhos também para participarem? Ah, é muito importante, né? Porque aí você já vai criando um hábito, né? E não é só o fato de organizar as roupas, mas organizar o dia a dia deles, né? Material escolar, a rotina mesmo. Então é muito válido as crianças participarem da organização da casa também. Vamos falar um pouquinho sobre os horários, qual que é a sua dica? Então já tenta, vamos supor que é um final de semana antes, a rotina vai voltar. E muitas pessoas falam, né, a primeira semana de aula, até mesmo há muitas pessoas que dizem, o ano letivo lá na minha escola, ou na escola dos meus filhos, começa mesmo depois do carnaval. O trabalho fica mais intenso de fato mesmo depois do carnaval. Então, como a gente ainda está nessa data, dá para dar algumas dicas. Tem gente que ainda vai viajar no carnaval, né, vai emendar aí os dias e vai fazer essa viagem. E eu queria que você desse essa dica para nós. Na volta, o que dá para fazer com relação aos horários para se organizar? É tentar já 1, 2 dias antes dormir no horário que seria o da rotina? É difícil, né? É difícil porque você vem, é aquilo que eu te falei, você vem numa energia, né? Louca de dormir tarde, acordar tarde, mas é o ideal aos poucos você ir se policiando com relação a isso e cobrar dos filhos, não, você vai ter que acordar cedo, então vamos dormir mais cedo, né? Você também dá o exemplo disso e é válido sim. Você falou do exemplo, né? As crianças têm, às vezes, um pouco mais de dificuldade para essa volta, né? Porque os pais deixam mesmo a criança dormir até mais tarde, jogar um videogame, brincar até a hora que queria e até dormir mais tarde. Então, às vezes, fica assistindo um filme, tá de férias, deixa ele. É importante, então, também isso para as crianças, né? Com certeza. E elas são esponjinha, né? Elas estão vendo tudo que os pais fazem, elas absorvem tudo. Com certeza, é verdade. Não adianta mandar e não fazer. Não, temos que dar o exemplo. Vamos falar daquele momento de organizar o material escolar. Eu me lembro que eu era expert em sumir com alguma coisa, né? Porque às vezes os livros, eles são compartilhados ali durante 3 anos, ou eles têm que ser devolvidos na volta para você pegar os novos. Aí você pensa, onde é que eu pus aquele livro? Onde é que eu pus aquela caneta? Onde é que eu pus aquilo lá? As maiores coisas ficam fáceis, mas às vezes perde-se alguma coisa. É bom deixar tudo organizado no começo das férias até? Sim. Naqueles dias que eu falei para você retornar antes, você pode pegar a lista com a escola de material, né? Já ir comprando, já ir etiquetando, dependendo da idade da criança, é importante, né? E já definir o espaço onde a criança vai estudar para guardar o material. E, enfim, você deve estar fazendo isso antes da rotina do dia a dia. Para quem tem vários filhos, qual que é a sua dica para organizar esse material escolar que foi comprado? Olha, se tiverem quartos separados, já divide, deixa tudo junto, o que você orienta? Com certeza separa, cada um com seu material, né? Isso também dá à criança a sensação de que ela tem que cuidar, né? É meu, eu vou cuidar. E se não tiver como, cada um tiver o seu quarto, você pode estar colocando em caixas com o nome da criança, para ela saber que ali fica o material dela. E assim você pode cobrá-la a organização, entendeu? E aí eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte, a criança chegou, os pais chegaram com material escolar, vamos imaginar, né?
fizeram tudo certinho, foram sem as crianças fazer as compras, deixaram a criança escolher alguma coisa que ela mais queria, da marca que ela queria, que é o que alguns pais fazem. E daí chegou aquele lápis de cor que ela queria, aquelas canetas coloridas. E a criança tá de férias, mas ela quer pegar para brincar. A personal organizer aconselha a deixar, não deixar, deixar e depois guardar. Qual que é a dica? Com certeza deixar e depois guardar. Com certeza. Criança tem que brincar, criança tem que viver essa fase maravilhosa, passa tão rápido. E também tem que viver a fase, a responsabilidade de estar guardando. Para quem não tem o escritório, então, essas coisas podem ficar guardadas no quarto das crianças? Sim, podem. E os livros? Qual que é a dica para os livros? O livro ideal é numa estante, né? Que você veja os livros, né? E se você não tiver o espaço ou uma estante, você pode estar colocando um em cima do outro, no armário, enfim. Eu vou te deixar uma pergunta para você responder daqui a pouquinho para nós, que é a seguinte: a gente está falando bastante das crianças, mas eu sei que os adultos também têm muita dificuldade. Qual que é a principal dica que você deixa para voltar à rotina depois das férias? Eu vou te perguntar isso daqui a pouco. A gente volta a bater papo com a nossa personal organizer, Fernanda Piva, esclarecendo as nossas dúvidas, e eu volto a fazer a pergunta para ela. Falamos muito sobre crianças, mas eu sei que para os adultos também é difícil retomar a rotina. Se você tiver que deixar uma dica muito importante, qual é essa dica? Bom, eu vou deixar 2 dicas. Tenha uma agenda, né? E viva em função de anotar os seus compromissos. E tenha foco. O foco é o maior aliado para que você seja organizado. Tenha foco, então. Essa fica sendo também uma dica importante, tenha foco. Quem quiser entrar em contato com a Fernanda, tem o site e tem o telefone. O número é o 0 operadora 119 7194 4184 e o site? www.belaordine.com.br. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta com muita coisa boa no nosso programa.